Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de custos de produção do módulo 53, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina, nessa atividade, né, atividade de mapa, ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo contato da descrição, beleza? E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui, vamos fazer a contextualização inicial, vamos fazer a leitura inicial aqui do nosso mapa e vamos explicando alguns conceitos conforme forem sendo trazidos ali ao longo da contextualização, beleza? Vou ler ali primeiro, entender o que está sendo solicitado, beleza? E a gente vai entendendo junto. Então, olha só, contextualização. A contabilidade de custos possui papel essencial na gestão das organizações, especialmente nas empresas industriais, pois fornece informações que auxiliam o controle, a apuração dos custos, a formação do preço de venda e a tomada de decisões gerenciais. No contexto produtivo, compreender corretamente os gastos da empresa é indispensável, uma vez que nem todo gasto deve ser tratado como custo de produção. De acordo com o livro da disciplina, o gasto representa a aquisição de bens ou serviços que gera sacrifício financeiro para a entidade, podendo posteriormente ser classificado como investimento, custo ou despesa, conforme sua finalidade. O custo corresponde aos gastos relativos aos recursos utilizados na produção de outros bens ou serviços, estando diretamente relacionado ao processo produtivo. Já a despesa refere-se ao consumo de recursos voltados à geração de receita, geralmente associados às áreas administrativas, comercial e financeira da empresa. Nesse sentido, a adequada distinção entre custos e despesas é fundamental para que a empresa identifique corretamente os valores aplicados na fabricação dos produtos, evitando distorções na apuração do custo unitário, no resultado do período e nas decisões gerenciais. Em uma indústria, por exemplo, materiais consumidos na produção, mão de obra produtiva, energia elétrica da fábrica e depreciação de máquinas utilizadas no processo produtivo devem ser analisados de forma diferente dos gastos administrativos, comerciais e de vendas. A Metalúrgica Soluções Industriais Ltda, empresa de médio porte, enfrenta um cenário de acirrada competitividade no setor de componentes metálicos. Para sustentar o crescimento planejado e otimizar sua margem operacional, a diretoria decidiu implementar um modelo avançado de custeio por departamentalização. O objetivo estratégico é abandonar métodos de rateio simplificados e transitar uma estrutura que contemple a absorção total dos custos indiretos. Em centros de custos específicos, usinagem e montagem, utilizando a manutenção como centro do custo de apoio. Como responsável pela área de custos, você foi incumbido de auditar os dados operacionais do mês de referência e apresentar um relatório técnico detalhado que subsidie a precificação de 3 produtos críticos: suporte A, eixo B e engrenagem C. Dados operacionais mensais. Então nós temos a matéria-prima direta aqui como gastos, né? Vamos identificar aqui os gastos. Então nós temos a matéria-prima direta, 45 mil, tá? A mão de obra direta, 30 mil. Energia e manutenção, 15 mil. Aluguel da fábrica, 6 mil. Depreciação da fábrica, comissão de vendedores e despesas administrativas, 10 mil. Com base, alternativa A, com base nos dados fornecidos, realize uma análise crítica dos gastos mensais, segregando-os quanto à natureza e comportamento. Classifique cada item entre custos diretos/indiretos e despesas administrativas/comerciais. Na sequência, redija um parecer técnico justificando por que as despesas não devem compor o custo de fabricação dos produtos. Vamos lá, pessoal, vamos explicar um pouquinho sobre cada conceito aqui. Mas esse mapa aqui é muito interessante, essa disciplina, né? Porque se aplica a qualquer tipo de empresa, né, pessoal? Toda empresa ela precisa gastar dinheiro para funcionar, né?
O problema, o grande desafio, né, da contabilidade é saber onde esse dinheiro tem que ser aplicado, onde que ele vai ser aplicado, né, e qual parte realmente pertence ao produto que está sendo fabricado. Então, como que a gente separa os custos, né, para cada produto, para identificar o real custo daquele produto? Esse é o grande problema que gera bastante trabalho, né? Constante, uma mudança contínua, uma análise contínua para identificar o custo de cada produto que está sendo fabricado. Então, no caso aqui, nós temos uma indústria, né, que fabrica peças metálicas. Então, ela vai ter que comprar matéria-prima, pagar funcionários, ela utiliza máquinas, consome energia, paga aluguel, vendedores e funcionários administrativos. Como que a gente vai nichar tudo isso para aquele produto, né? Então, a pergunta principal é, então, quanto realmente custa fabricar cada produto? Então, a gente vai precisar definir o preço de venda, saber se está tendo lucro, né? Controlar os desperdícios. Precisamos comparar produtos mais ou menos rentáveis e, com base em tudo isso, tomar decisões estratégicas. E aí vem, pessoal, o gerenciamento de custos, né, que nos auxilia a classificar cada conceito. Nós temos gasto, investimento, custo e despesa. 4 conceitos principais aqui, tá? O gasto é todo o sacrifício financeiro que a empresa faz para adquirir um bem ou serviço. Então é o conceito mais amplo, beleza? Então, por exemplo, a metalúrgica compra aço para fabricar as peças, compra uma máquina nova, contrata um contador, paga energia elétrica, tudo isso é um gasto, beleza? Esse gasto ele é classificado conforme a sua finalidade, tá? É muito importante a gente gravar esse ponto aí. Então, um gasto ele pode virar um investimento, ele pode se tornar um custo ou pode se tornar uma despesa, beleza? O investimento é um gasto que trará benefícios futuros para a empresa. Então, ele é interpretativo. Se a empresa compra uma máquina industrial por 200 mil, esse valor não vai diretamente para o custo de um produto naquele momento, tá? A máquina vai produzir durante vários anos. Então, inicialmente, a máquina é um investimento. Com o passar do tempo, a depreciação da máquina é classificada como custo. Beleza? Então, tem muitos conceitos que confundem e só com o aprofundamento da disciplina você vai conseguindo entender. Então, por exemplo, estou trazendo aqui o exemplo da máquina industrial. Inicialmente ela é investimento, com o tempo a gente pega a depreciação dela e classifica como custo, ou seja, o desgaste dela ao longo do tempo, certo? Ela vai perdendo seu valor, assim como um carro, assim como qualquer outro equipamento que tenha a sua vida útil contada ali, né? E o que são os custos, né? De fato, são os gastos relacionados diretamente ou indiretamente à fabricação do produto. Então, uma pergunta simples que ajuda sempre a classificar é o seguinte: esse gasto existe porque estamos produzindo o produto? Então, se a resposta for sim, provavelmente é um custo, tá? Então, uma fábrica de móveis, por exemplo, nós temos lá como custo o quê? A madeira que é utilizada na fabricação, o salário do marceneiro, a energia das máquinas, a depreciação das máquinas, tudo isso faz parte do custo, beleza? E aí nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são diretamente relacionados ao produto. A gente consegue identificar com muita facilidade, como a matéria-prima, material aplicado diretamente, mão de obra direta. A gente consegue calculá-los, né, de uma forma simples. A gente consegue identificar de uma forma fácil esses custos. Por isso são os custos diretos. Os indiretos são aqueles mais camuflados, né? Como, por exemplo, horas máquina, qual que é a área ocupada para fabricar aquele produto, quantidade produzida, horas de produção. Então, a gente precisa fazer o chamado rateio, tá? E dentro desse, eu li errado aqui, tá, pessoal, da anotação. A gente precisa fazer um rateio para identificar, vou trazer de novo aqui os exemplos, tá? Custos indiretos, como por exemplo, a energia da fábrica, manutenção das máquinas, aluguel da fábrica e depreciação das máquinas. Como que a gente vai
saber quanto que a gente está gastando de cada um desses itens para cada produto. Como que a gente vai saber separar? Então a gente utiliza alguns critérios de rateio, tá? Agora sim eu vou ler da forma correta, só inverti aqui quando eu estava lendo, tá? Não me toquei. A gente pode utilizar como rateio horas máquinas, área ocupada, quantidade produzida, horas de produção. O rateio é uma forma de a gente conseguir calcular o percentual de impacto de cada custo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, energia da fábrica. Eu tenho lá a energia da fábrica. Como que eu vou saber quanto que eu estou utilizando de energia para produzir uma determinada peça metálica? Aí eu vou pegar um rateio para poder calcular esse percentual. Horas máquina. Quantas horas foi gasta para produzir aquele produto? Então eu vou calcular um percentual de horas que foi utilizado para calcular aquele produto com base nas horas totais do dia. E aí, com esse percentual, eu vou calcular em cima da energia elétrica. E assim por diante. Com exemplos, a gente vai conseguir identificar isso com mais clareza, tá? Com valores ali que a gente tem durante o mapa. E por fim, pessoal, as despesas, tá? As despesas, ela não participa da fabricação. Ela existe ali para poder vender, administrar ou financiar a empresa. Então, por exemplo, tá? Despesas administrativas, salário do setor administrativo, material do escritório, contabilidade, internet do escritório. Nós temos as despesas comerciais, né? Que são comissão dos vendedores, propaganda, marketing e assim por diante, tá?